Saúdo os irmãos na maravilhosa paz de Jesus, nesta tarde, ou neste dia, ou nesta noite, ou nesta madrugada. Uma palavra diretamente do coração de Deus para o meu e para o teu coração. Quem vos fala é o pastor Marcos Venâncio. Uma palavra de Deus, carta a 1 Timóteo, ou conhecido como Epístola de 1 Timóteo, de capítulo 4, versículo 11 até o versículo 16, que diz assim, meus irmãos: manda estas coisas, ensina-as, ninguém despreze tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbitérios. Medita estas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Refrisando o versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Um minutinho de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, confio na bênção, vitória na vida de todos, meu Deus, que estará ouvindo, compartilhando, vendo e revendo este vídeo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eu possa diminuir nesta tarde, ou manhã ou noite, ou madrugada, e que Deus possa crescer nessa noite, nessa madrugada, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, tanto te salvará, tanto a ti mesmo que te ouvem. Porque nós vemos, meus irmãos, em Gálatas, Paulo exorta o povo de Gálatas dizendo: tão me maravilha de vós, que passaste do evangelho para o outro e dizer não outro evangelho, mas vós começaste no espírito e terminaste na carne. Irmãos, isto é mundial, isso não é coisa do homem, não é coisa da mulher. Isto é a orientação de Deus para mim e para você. Quando Deus, irmão, ele começa a trabalhar na minha e na tua e na nossa vida, Deus começa a conduzir nós num caminho. Nesse caminho, irmão, vai aparecer muitas coisas para desviar eu e você desse foco que Deus está levando. Porque as coisas de Deus, irmãos, ela é com cautela, com vigilância, com prudência e com tranquilidade. Nada de afobasismo, se afobado, desesperado. Não, Deus não está nesse negócio. Eu mostro para você dentro da Bíblia. A Bíblia diz que Elias estava na caverna, passou fogo, passou vento, passou terremoto. Deus não estava nenhum dos três. Mas Deus estava numa voz suave e delicada, dizendo: Elias, o que você está fazendo aqui? Será que Deus não sabia? Deus, ele sabia, mas Deus quer ver nossa resposta. Eu lembrei quando Deus também chamou Adão: Adão, cadê você? Deus sabia. Se eu estou aqui, o que você está fazendo? Se escondeu? Se eu tive medo, porque alguém... Porque nós vemos, meus irmãos, quando Deus começa a fazer uma grande obra, quando nós está caído, tudo começa assim, ó, na vida do homem e da mulher. O homem e a mulher muitas vezes está prostrado por causa dos problemas, por causa das lutas, está caindo espiritualmente. Aí muitas vezes, irmão, tem um Moisés da vida orando, Senhor, me usa nos dons de levantar os caídos, de fortalecer o fraco. Aí Deus ele ouve. Aí Deus ele enxerga aquela pequena dele que está naquela fase, no momento, porque nossas vidas é como rodas gigantes, tem vezes que começa lá embaixo, tem vezes que lá em cima. Aí Deus levanta aquele vaso
e coloca aquele vaso no nosso caminho, ou coloca nós no caminho daquele vaso, e Deus começa a despertar nós para uma grande obra. Quando Deus começa a despertar nós para uma grande obra, irmão, aparece muita gente também querendo despertar nós, sendo que nós já estamos sendo despertados por alguém. Porque senão, irmão, a nossa mente, ela faz um nó, ela dá um nó. Se nós não for vigilantes, se nós não prosseguir naquela pessoa, naquele Moisés que já está guiando nós procurar outro Moisés, tudo dá errado. Sabe por que tudo dá errado? Porque eu e você, nós deixou a vontade perfeita de Deus. Deus ele levantou Moisés para falar com Saul. Você vai na cidade, você vai fazer isso e isso. E Saul, irmãos, ele esqueceu de dar ouvido para Moisés, que era Samuel, né? Eu estou falando de Moisés para você entender, porque nós falamos de Moisés no nosso caminho que Deus coloca, mas era Samuel. Vamos supor, Deus colocou Samuel, que para Saul era o Moisés. E Saul deixou de ouvir Samuel lá, deixou de ouvir Moisés, que era Samuel, né? Para você entender. E foi ouvir outros Moisés. Não! Vamos manter o rei em vida, o rei era bonzinho, o rei ele é maravilhoso, e vamos pegar umas vacas para nós ofertar para Deus o holocausto. Irmão, será que não seria até lindo o holocausto? Na hora esse pessoal é mesmo, mas a Bíblia diz que mais Deus se agrada de obediência do que sacrifício. Porque na obediência que eu e você tiver ao tempo de Deus, eu e você vai chegar onde Deus quer. Porque quando Deus, irmão, ele une duas pessoas, eu falo isso, irmão, porque Deus, ele manda nós falar algo que acontece, que nós vê. A palavra de Deus, irmão, ela é a maior revelação. Por que fala, irmão, quando vem um profeta de fora, todos da igreja acreditam? Por quê? Porque ele não sabe do acontecimento. Se alguém pregar, porque a palavra de Deus, ela vem para lavar, ela vem para esmiuçar como um martelo, ela vem para queimar como fogo e ver como algo, e aonde tem ferida, pega. A palavra de Deus sempre foi assim, sempre será assim. É o que acontece, a palavra de Deus vai vir dentro dos acontecimentos. Ou vai vir tudo ao contrário? Vamos supor, nós está tudo de um jeito, a palavra de Deus vai vir de outro jeito. Não, irmão, a palavra de Deus vai vir conforme nós estamos vivendo. Se você está vivendo assim, então a palavra de Deus é para você, é para mim. Ore, clama, labasté. E Saul deixou de ouvir, Moisés, que era Samuel, que Deus colocou no seu caminho, para ouvir outros Moisés. E Saul foi rejeitado. Deus colocou na vida de Timóteo, Deus colocou na vida de Timóteo um Moisés. Quem foi Moisés para Timóteo? Foi Paulo. Paulo era Moisés para Timóteo. E Timóteo, toda a vida, ele tinha que ouvir Paulo. Ele poderia ouvir Pedro, não é que ele não poderia ouvir Pedro, ele poderia ouvir os demais, mas principal ele tinha que dar ouvido para Paulo. Porque foi Paulo que Deus começou a usar para fazer a obra na vida dele. Então ele não poderia deixar Paulo, porque Paulo era como uma mãe para Timóteo. Paulo começou a levantar Timóteo lá do buraco. Paulo declama, alabaste amor. Paulo era o Moisés para Timóteo, e Timóteo tinha que continuar ouvindo aquele Moisés. Lamandarabia Ramandarabiaco, mandarabiaste, candarabiasúbia. Lamandarabiasúbia, labracaste, palabaste. Oribiandarabandaste, candaste. Oh, lamandalabaia. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para o teu aproveitamento seja manifesto a todo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo que te ouve. Persevera nessa doutrina, no quê? A Bíblia chega a dizer, irmãos, que nós não andamos por roda de doutrina. Nós já somos aprendizados pelo Senhor. Até uma criança saberá. Vale a pena eu e você ver isso.
Vale a pena eu e você ver isso. O Moisés na minha vida mesmo, de verdade, irmãos, quer que eu seja verdadeiro? Foi o próprio Jesus. Eu não aprendi de ninguém. Eu aprendi do próprio Jesus. Eu aceitei Jesus na Assembleia Madureira e eu queria ser da IPDA. Eu queria ser da IPDA. Só que toda vez que eu falava que eu ia passar para a IPDA, eu vinha mó luta. Tá, fiquei 6 meses na Assembleia e vim para a IPDA. Um mês que eu tô na IPDA, me deram uma igreja para tomar conta. La Bandarábia Súbia, La Bandarábia Terpes. Eu peguei a igreja estava caída. Tava devendo água, devendo tudo, tava caída, irmão. Mas porque Deus tinha um projeto de levantar a igreja atrás de mim, entendeu? Entenda as coisas de Deus. E eu não tinha experiência com IPDA que a Deus chamou. Porque a Assembleia é totalmente diferente. A Assembleia era 10, 15 minutos, quando ora. A IPDA, os cultos de abertura eram 1 hora. Então eu comecei a entrar na oração. Pela misericórdia de Deus, eu fiquei 3 anos. A igreja só tinha 3 visitantes. A igreja ficou lotada. Ficou lotada. E eu tive o privilégio de ver 8 pessoas descer as águas. Tanto é que eu ia para a África, abrir IPDA lá na África no ano 2000. Imagina, se eu ia para a África abrir IPDA lá onde não tinha nenhuma igreja, nem IPDA nenhuma tinha. E eu ia lá para a África, imagina como é que era a minha vida, porque a sede mundial não envia qualquer pessoa, principalmente para outros países. Entendeu? Então, o dirigente meu, o presbítero, o pastor meu, eu já estava aprendendo um pouquinho do inglês e um pouquinho do espanhol para me chegar lá na África. Não ia intérprete comigo, nem ia ninguém. Só ia eu, Pai e o Filho do Espírito Santo. Tá, não deu certo para eu, porque eu estava fazendo umas provas na igreja que eu estava. E eu falei para Deus, só ia se quando Deus resolvesse a igreja ali. Tá, nesse meio tempo surgiu uma oportunidade de eu abrir a IPDA lá no meio dos índios, lá em Juína. Não tinha aquela época a igreja lá. Isso 2004, 2003. Então se eu ia para Juína abrir uma igreja no meio dos índios, porque eu tinha um bom testemunho. Eu fazia programa de rádio. Eu orava em programa de rádio. Colocava, irmão, vou orar aqui. Deus está me revelando que o senhor tem um caroço na cabeça. Se Deus não te curar, pode ligar aqui. Eu vou orar agora, eu vou deixar o telefone ao vivo e você vai ligar aqui. O pessoal liga, vai pastor. Não para me exaltar, irmãos, eu estou contando o que Deus faz. Porque a Bíblia fala que nós somos testemunho daquilo que Deus faz. Não é para engrandecer, não, estou na palavra ainda. Te ocupa nestas coisas e de quem tem aprendido. Irmão, quando nós aprendemos de uma pessoa, primeira coisa, a Bíblia diz que pela árvore se conhece o fruto. E pelo fruto se conhece a árvore. Quando nós conhecemos a vida de um homem, a vida de uma mulher que é de oração, de verdade, de oração. Porque sem a oração, irmão, não existe raiz firme. Coloca isso na tua cabeça. Se não tiver oração de verdade, não existe raiz profunda. Quando o vento se levanta terrivelmente, aquela árvore, porque ela não tem raiz, então ela é arrancada. Mas se ela tem raiz, irmão, ela balança daqui, dali, para lá, daqui para lá. A raiz que está lá para baixo da terra não deixa ela ser arrancada. Ela estremece, terra levanta, da raiz que está por baixo da terra. Terra levanta poeirão, mas ela permanece. Então veja quem é que Deus colocou no teu caminho para te ajudar. Se essa pessoa ora. Porque pregar, irmão, é muito simples pregar. Pregar até o papagaio prega. Pregar é muito fácil. Viver é pouco. Pregar é muito fácil, viver é pouco. Eu estou falando isso porque Deus está mandando eu falar. Tem cuidado de ti mesmo. E da doutrina, persevera nestas coisas. Fazendo isto, salvará tanto a ti os que te ouvem. Não para me exaltar, não é para me engrandecer em nada, irmão, não. Tem pessoa que acha que é, mas não é. Isto é para você saber com quem que é que você está falando. Quem é que está falando com você. Quem me conhece sabe disso. Não sei, talvez não vai dar para ver o cotovelo. Dá para ver o cotovelo aqui, irmão?
Olha só meu cotovelo. Olha meu cotovelo. Olha meu cotovelo. Será que dá pra ver o cotovelo aqui? Olha o cotovelo meu. Olha aqui meu cotovelo. Olha aqui o cotovelo. Olha essa marca aqui. Olha essa marca aqui. Eu acho que vou mostrar o meu joelho. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar só um pedacinho do joelho. Olha o meu joelho. Olha o meu joelho, ó. Esse é o meu joelho. Esse é o meu joelho. Não para me engrandecer, nada disso, irmão. Para mim, para você saber com quem que é que tá falando com você. Uma pessoa, irmão, que eu já venho, Deus sabe, Deus é testemunha. Se isso for mentira, e se Deus é fiel, nunca mais eu quero entrar no céu. Mais ou menos, irmão, mais ou menos. Eu acho que eu já fiz umas 100 campanhas. 100 campanhas de 7 dias. De orar. Da meia-noite até 7, 6 horas da manhã. Mais ou menos umas 100 campanhas. Tirando de campanha, eu já orei mais ou menos umas 3, 4 mil madrugadas. De varar madrugada. Já orei 19 horas, já orei 11 horas. 3, 4 horas, isso, irmão, já orei muito. Não para me engrandecer, escuta o que eu quero dizer, para você entender. Quem é que está falando com você é um homem de Deus. É alguém que tem algo de Deus para você. É alguém que quer orientar você em Cristo Jesus. Zela pela doutrina. Porque hoje em dia, irmão, quem é passa a ser não é para as pessoas. Quem não é, para as pessoas passa a ser. Porque hoje as pessoas, irmão, olham para pessoas engravatadas. Olha para as pessoas que muitas vezes, irmão, fala bem, conversa bem. E não olha, meus irmãos, para as marcas que há em seus corpos, as marcas de Cristo. Alguém que tem amor pelas almas. Todos os meus vídeos, a maioria dos meus vídeos que eu gravo chorando, irmãos. Porque é o amor pelas almas. E muitas vezes as pessoas não entendem. As pessoas acham que é eu que estou julgando. Acho que só eu quero ser santo. Acho que só eu. Não, não é isso, irmão. Nós devemos olhar todos, ouvir todos. Mas nós vemos quem é que verdadeiramente Deus colocou do nosso lado já de início, quando nós estávamos caídos. Porque se nós estávamos caídos e Deus colocou alguém e levantou nós, então, irmão, é aquela pessoa que nós temos que dar ouvido. Os demais, irmão, é só um detalhe, é só cumprimento para a obra que nós estamos seguindo. É para nós dar ouvido, sim, a pessoa e estar em santidade. A pessoa vai ajudar nós também a andar em santidade. Porque é a confirmação daquilo que Deus já está trabalhando. Quando Deus levantou Moisés, vamos lá, para você entender que eu estava falando de Moisés. Quando Deus levantou Moisés para Eliseu, quem foi Moisés para Eliseu? Foi Elias. Moisés para Elias foi Eliseu. Moisés para Eliseu foi Elias, melhor dizendo. Então Eliseu, ele tinha que ouvir Elias. Ele tinha que ouvir Moisés, que era Elias para ele. Ele tinha que ouvir Elias, que era Moisés para ele. Para você entender. Nas nossas vidas, Deus sempre levanta um Moisés. Ainda que esses Moisés tenham outro nome. E quem sabe eu sou um Moisés para você, só que o meu nome é outro. Então prossegue, Moisés, que Deus levantou para te ajudar. Prossegue. Porque quando nós está caído, aqueles que realmente não é Moisés meu na nossa vida, eles saem do nosso caminho. Mas aquele que é Moisés de verdade, que Deus está tirando nós lá do buraco. Você pode estar pensando que a Bíblia diz assim, que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E o seu pastor verdadeiro não abandona a sua ovelha. A não ser quando a ovelha, irmão, ela pega outros atalhos. Valoriza. O verdadeiro pastor meu e teu é Jesus. O segundo verdadeiro pastor meu e teu é aquele quando eu e você estava caído e ele levantou nós. Esse é o nosso pastor. Esse é o nosso Moisés. Então primeiro nós temos que dar ouvido a ele. Foi ele quando nós estávamos, se não fosse ele também nós já estaríamos na garra do diabo.
Nós já estávamos na garra do diabo praticamente. Ele tirou nós. E de pouco a pouco ele está conduzindo nós, porque para tudo existe um tempo. A Bíblia diz que para todas as coisas existe um tempo determinado pelo Senhor. De calabasubiricandarábias, te candarábia súbia. Lamandarábia coa, lamandárias. Porque Deus está mandando eu falar que Ele está falando com 630 pessoas. E dessas 630 pessoas, 400 já está balanceando. Praticamente já está caída novamente. Porque vocês deixaram de ouvir Moisés. E outras pessoas estão indo no mesmo caminho. As outras 200 e pouco estão indo no mesmo caminho. E Deus está falando para vocês, desperta. Não cocheiem dois pensamentos. Seja fiel no pouco. Deus colocou você no pouco. Continua nesse pouco. Não queira muito para você. Senão você não suporta. Porque você tem que começar a subir ó, de degrau em degrau. Deus está te levantando com esse Moisés. Continua com esse Moisés. É com esse Moisés que Deus está te levantando. Continua com esse Moisés. Porque esse Moisés, ele pegou você lá embaixo, no buraco, lá no poço. Então foi ele que Deus levantou para amar a tua alma, para te ajudar de pouco a pouco, nos momentos mais difíceis da tua vida. Esse Moisés não vai te deixar. Se você procurar outros Moisés, quando você cair em dificuldade, outros Moisés não vai ter amor por você. É a mesma coisa, irmão. Nós que já dirigimos obras, muitos dirigentes de PDA, nós que já dirigimos obras, quando nós pegamos obras caídas e nós levantamos, quando nós levantamos aquelas obras e vem outro para dirigir aquele trabalho, e aquela pessoa não pegou aquela obra caída, aquela pessoa não tem o mesmo amor que nós temos. E nós pegamos aquela obra caída e nós temos o maior amor. Por isso, irmão, muitas vezes, quando a pessoa levanta a obra é levantada lá do começo, e aquelas pessoas que estão levantadas junto com aquela obra, aquele pastor que levantou aquela obra, aquelas primeiras pessoas, ele tem amor muito grande. Não os que entram ele não vai ter, mas ele vai ter mais pelas. Então você que Deus levantou Moisés para levantar uma obra e você está sendo levantado junto com essa obra, fica com esse Moisés. Entenda o que Deus está falando. Entenda. Somente assim você será. Quando fala um homem, uma mulher que gosta de fogo, é porque você fala a palavra. E a palavra de Deus é fogo na nossa boca. Rabandara subiribicandarabastério. Orianda labanarabandarabás. Orianda labaste palabastério. Rabandarabraçu belabadás. Ó, você pode fazer prova de Deus aí. Deus está me falando que você está sentindo Ele aí agora, labrastérios. Deus está me falando que você está sentindo Ele aí, ó. Tem pessoa até chorando ouvindo esse vídeo. Tem pessoa até chorando. Tem pessoa que está uma confusão na tua cabeça. A confusão está saindo. Oribiclama labaias. Oh, alamandarabassúbias. De palavra subiribiclama labás. Declama labaste palabaste 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 palabastério. Lamandarabia mandarabia sica, lamandai, sica labás. Lamandarabia ramandarabás, siribiclamas. Oh, lamandarabás. Orianda labaias. Deus vai começar a levantar homens e mulheres para fazer a total diferença na terra. Deus vai começar a levantar pessoas de poder, pessoas de unção, para fazer a total diferença. Seja você também a diferença. Deus mais quer obediência do que sacrifício. Fica feliz e satisfeito com Moisés que Deus colocou no teu caminho. Não procura outros Moisés. Fica com Moisés que Deus colocou no teu caminho. Que Deus continua falando melhor em cada coração. Tem 870 pessoas. Lá de vocês estão bagunçados.
porque vocês votaram para o pecado. Quantas pessoas estão no pecado de volta? Deus está dando vitória. Conserta a vida de vocês. 270 pastores. Santidade de vocês, ó. Conserta a vida de vocês. Deus começou a falar para mim, irmão. Deus falou para mim já esses dias, Ele está falando de novo, que Ele vai começar a recolher pessoas de idade da igreja. E vai acontecer muito desastre em igreja, desastre, para despertar os que são. E Deus revelou para mim também o sistema prisional. O diabo está querendo, irmão, virar todas as cadeias, todos os presídios, dentro desse ano 2018, 2019, 2020. Mas se eu e você orar, Deus vai dar livramento para os presidiários. Amém?